Mas, HG, assim, se a gente olhar o resultado... Marrocos é bem mais seleção do que Cabo Verde. Nossa, tá doido, não tem nem comparação, não. Ah, você tá passando pano? Eu não, eu tô só colocando na mesa pra discussão, hein? A discussão, assim, o HG... Inclusive, vocês podem participar, não precisa nem esperar boa Antes tarde. de mais tarde, boa tarde a todos, aos amigos. Cara, a discussão que a gente teve aqui pela manhã, até com o pessoal do chat também, quando, assim, na minha opinião, o absurdo não é empatar com o Marrocos. Se o Brasil perdesse pro Marrocos, cara, não seria um absurdo completo pensando no que é o futebol hoje e que o Brasil te entrega hoje em dia. Na minha opinião, o absurdo é como a seleção entra em campo. O absurdo é a gente tá numa Copa do Mundo e a gente não faz ideia dos 11 iniciais da seleção brasileira. Eu tenho certeza, temos aqui 5 pessoas. Cada um aqui tem direito a fazer uma escalação pra sexta-feira. Ninguém vai acertar. Cara, porque a gente não sabe. Não sabe. O treinador deve saber, né? Cara, é isso. É assim, quando a gente assiste a um jogo de Copa do Mundo e a gente vê uma seleção e a gente começa a não se identificar, não é nem com a parte técnica, cara, mas, pô, com a vontade de algum desses caras. Sim, você não se sente representado por muita gente ali. Pra quem torce mesmo pela seleção, pra quem gosta, cara, desculpa, tem muito jogador ali que não deveria estar nessa Copa do Mundo. E aí, o principal, viu, HG? Isso aí é aquele negócio, hein? Quem bate, esquece. Quem apanha, não. Eu mandei uma mensagem para um programa de rádio no dia seguinte a Brasil e França. Você conhece muito bem o programa, só é Band News na área. Band News na área. Para um amigo nosso, Elton Novaes. Tô me sentindo o Edmilson na Copa de 2002 aqui, ó, apanhando do microfone. Contrário. Vira. Aí. Agora passa por trás da cabeça. Aí, ó. Encaixa em cima da orelha. Pronto, é o Edmilson na Copa, né? Deu certinho? Pronto. Isso, muito obrigado, viu? E eu mandei uma mensagem pra vocês no dia seguinte a França 2, Brasil 1. Falando você, Rui. E eu falei que, cara, se fosse um treinador brasileiro ali, apanharia muito. Apanharia muito. E aí me falaram, não, mas eu ainda brinquei, eu ainda falei, pô, eu não tava, obviamente eu não tava comparando, sou nem louco. Falei, o Dorival Júnior quando colocou um 4-2-4 na Argentina, tomou um vareio da Argentina, cara, acabaram com o Dorival. Foi muito mal, concordo. O Ancelotti em um ano, ele não conseguiu, com 60 jogadores convocados, cara, a gente não faz ideia, não é da escalação, a gente não faz ideia de como a seleção joga. E ninguém fala do Ancelotti, amigão, não pode. O Brasil foi pra uma Copa do Mundo sem lateral direito convocado, gente. O Brasil estreou numa Copa do Mundo sem lateral direito convocado. Não, mas foi cortado. Mas ele pôde convocar outro e não convocou, gajo. Ele levou um volante. Mas é lógico, ele viu a cagada que foi não ter jogadores no meio campo. Tá desequilibrado. E aí vocês viram o Iban jogando de lateral? Tem condição do Iban Iban ser lateral, Mas gente? é claro que não tem. Ele não tem meio campo pra proteger a subida de lateral. Não. Ele prendeu o Douglas Santos, soltou o Iban e aí, entendi esse é outro problema. Esse é outro problema, HG. O time não tem padrão nenhum. Vamos resumir, Luiz. O trabalho é ruim, gente. Até agora é ruim. O trabalho é ruim. Eu concordo 100% que fosse assim, treinador nacional brasileiro, a paciência ia ser menor. Óbvio claro, que gente, é muito mais difícil, com 14 jogos, o cara conseguir fazer alguma coisa. Não teve ciclo. Ele estreou há um ano, ele estreou no dia 10 de junho do ano passado. Ele perdeu jogadores importantes já às vésperas da Copa, né? Tudo atrapalha, mas isso não pode ser muleta pra tudo, gente. O Brasil realmente não tem um esquema de jogo definido, claro. E uma coisa que é emblemática, quando a gente começa a pontuar que vários jogadores foram mal sábado, né? O mau desempenho individual de vários jogadores, principalmente Rafinha, Casemiro, Igor Thiago, Paquetá, que realmente foram abaixo. Mas, gente, a gente não pode esquecer de uma premissa clara no futebol básica, que quando há vários problemas individuais, o problema maior é coletivo. Né? O HG citou bem, vários jogadores, igual o Iban, sobrecarregado ali. O próprio Casemiro também um pouco sobrecarregado. Então o problema é muito mais amplo, muito mais coletivo. Então, claro que o Brasil tem condições de evoluir durante a Copa, tem bons jogadores. E o Ancelotti é sim um treinador da prateleira de cima. Isso é um fato. Mas precisa se explicar, precisa ser cobrado, porque o Brasil, com o material humano que tem, poderia render muito mais do que rendeu na estreia e até nos pré-jogos. Ninguém tá falando que o Brasil tinha que chegar na Copa do Mundo sendo favorito. Agora, bicho, o Brasil fazer um jogo como fez... Cara, o Brasil... Me lembra aí qual foi o último bom jogo do Paquetá pela seleção brasileira, pô. Não, o Paquetá era um jogador que quando ele... se bem que a escalação que todo mundo vazou na semana passada, que a gente até debateu sobre ela aqui, e que eu dizia que eu não acreditava naquele vazamento ali, eu não acho que ele ia colocar aquele time com o Alexandro, com o Danilo e com o Paquetá. Na verdade, ele manteve o Paquetá. Ele mudou nas duas laterais, que foi o Douglas Santos e o Ibanez. O Ibanez é um jogador, Rui, que eu falei aqui que eu escalaria. Mas eu posso errar. O Ancelotti não vejo o treino. Eu imaginei que ele fosse meter o quarteto de frente, prender os dois laterais, para dar liberdade para os caras de frente se divertirem lá.
ele optou pelo Paquetá. O Paquetá não tem ritmo. O Paquetá não tem ritmo para jogar uma Copa do Mundo. Eu tô assustado com a questão física da Copa. Eu tô assustado com a falta de espaço para jogar. Eu tô muito assustado com tudo isso, cara. É muita força, é muita velocidade, é muito pouco espaço para jogar e o Paquetá não consegue render. O Casemiro, um trator amarelo e lento mesmo, ele não consegue correr, não consegue correr. Hoje eu falei 200 vezes aqui, 200 vezes, desse absurdo. Até uma comparação que uma pessoa fez aqui no Instagram, quando o Emerson era volante da seleção, 1,84m, 75 quilos. O Casemiro hoje 1,85m, 86 quilos. Ah, você vai ficar falando isso? Vou! É muito peso. É muito peso para um jogador da idade que ele tá. Ele vai render menos. Ele voltou trotando. O Paquetá voltou trotando. O Bruno Guimarães não sabia se marcava os dois ou se marcava o Marrocos. Nós jogamos sem meio campo, sem laterais e empatamos com os caras ainda. Ah, mas você tá passando pano. Não, que eu tô dizendo que no aspecto do resultado, ter jogado mal pra caceta, sem meio campo, sem laterais, o Brasil saiu no lucro. Eu acho que você tá correto em tudo isso que você falou. Na Obrigado, verdade, todos vocês que falaram aqui. Bondade tá baixo? Rui. Quer que eu fale mais alto ou não? Tá bom? Tudo que vocês disseram, Parece que vocês você tá têm falando razão. dentro da igreja. Não, eu tô não. Mas agora tem uma coisa que é a mais importante. Pode ser esquema 5-4-1, 4-4-2, 4-1-4-1. Se não tiver a tal da vontade, tá? Você tem aí seleções de menor expressão. Nós acabamos de ter um resultado em Espanha contra Cabo Verde, aonde que você vê que todos os jogadores, ele demonstra aquela questão mais importante de qualquer vencedor, seja qualquer esporte, o HG, que é a tal da vontade. É a vontade de vencer. Eu peguei alguns números ali, deixei até com os meninos aí que estão com a gente aqui dentro do nosso canal. Se você olhar a questão dos sprints e a diferença dos sprints dados por Casemiro, dado por Bruno Guimarães, os sprints do próprio Vini Júnior, do próprio Rafinha, do próprio Igor Thiago, apesar de não ser da sua função, ele não tem essa característica, mas eu o comparei com o próprio jogador de Marrocos que fez o gol, que jogava mais por dentro. Se você vê todos os números da seleção brasileira, estão todos abaixo. Abaixo por quê? Porque para você poder desempenhar um bom futebol dentro de um quadrado verde, HG, você tem que estar disposto a se sacrificar. Você acha que tem jogador ali que não tá? Não dá, eu posso falar uma coisa? Todo mundo... Quais? Todo mundo... Ó, o Bruno Guimarães, na minha seleção, ele não jogaria. Ele pode... Hoje, o Danilo, do Sim. Botafogo, tá? O Casemiro, pra mim, infelizmente, ele me decepcionou bastante, como o próprio Rafinha, que são jogadores que a gente esperava pelo menos uma outra postura, nem que fosse de liderança, nem que fosse para poder tentar organizar o time, chamando a atenção, brigando, alguma coisa. Nem isso aconteceu. Então eu já falei de Bruno Guimarães, que na minha seleção não jogaria, hoje é Danilo. Casemiro, não tem como jogar, tem que ser o Fabinho, tá? O Rafinha, com o máximo de respeito, mas o Rafinha, ele joga no Barcelona. Na seleção brasileira eu nunca vi ele fazendo grandes jogos. Eu nunca vi. Então são certos jogadores que têm cadeira cativa dentro da seleção. Acho que esse que é o ponto, né? Tem cadeira cativa. Por exemplo, o Ibanez, ele fez bons amistosos. Mas eu falei com vocês, olha, o Brasil vai estrear. A estreia é um jogo diferente. O próprio Ancelotti, ele erra na escalação porque ele aposta no Ibanez e, querendo ou não, eu tinha certeza absoluta que ele já estava nessa dúvida com relação ao Danilo. Nem sabia se ele ia suportar o jogo inteiro. Então já queimou uma substituição. Porque se o Danilo tivesse em campo, o Endrick tinha entrado na partida. Mesmo com todas as substituições. O Endrick até o UOL explorou hoje, dizendo que o Endrick não joga porque é um jogador que não é obediente taticamente. O meu questionamento tudo bem, ele não é obediente taticamente. Entretanto, quais são os obedientes taticamente? O Casemiro... Porque é o seguinte, se o Paquetá, o Casemiro, o Rafinha, Bruno Guimarães, se eles forem obedientes taticamente, então aí que eles não merecem entrar em campo contra o Haiti mesmo. Porque eles não jogaram porra nenhuma.